Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, estaremos juntos nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre a matemática na nutrição. Como a matemática entra na nutrição e que relação ela tem com o seu projeto de vida? Vamos ver? Então na aula de hoje vamos falar sobre a matemática na nutrição. E vamos falar, lembrando aí da Maria Antenada, A Maria Antenada, ela estava sempre ligada nas diversas questões, diversas notícias do dia a dia, e agora ela está vendo no seu projeto de vida onde a matemática se encaixa em diversas áreas. Uma delas é a nutrição. Você já parou para pensar como essa área, a nutrição, ela está relacionada com a matemática? Nós vamos descobrir isso nessa aula junto com a Maria Antenada, como que ela relacionou isso com o seu projeto de vida. Então, particularmente a Maria Antenada, ela vai estudar nutrição junto com a matemática, Então a gente vai estudar o conteúdo aqui, equações com sistema de equações com 3 equações e 3 incógnitas, Esse é o formato aqui que você tem, de um sistema de equações, que você sempre, quando você tem esse sistema de representação que você coloca ali a chave do lado esquerdo, é para você mostrar que as 3 equações estão relacionadas, e aqui nessa representação você tem o x, y e o z, que são ali as nossas incógnitas, Nós vamos falar mais sobre isso junto com a nutrição. Você talvez já esteja pensando aí em calorias, que todo mundo se preocupa bastante, ou então a nutrição, o que tem aí de composição nos alimentos. Então tudo isso envolve muitos números, e aí a gente vai ver um exemplo que a Maria Antenada está estudando e vai ajudar bastante ela a compreender melhor essa relação entre a matemática e a nutrição, e ao mesmo tempo uma parte essencial do nosso projeto de vida, porque todos nós necessitamos, uma preocupação especial com a nossa nutrição. Vamos então ver aqui o problema que a Maria Antenada agora ela vai resolver, e está relacionado com o nosso tema, o tema da nutrição. Diz assim: a quantidade de calorias de um ovo cru dobra quando ele é frito ou preparado como omelete. Sabe-se que uma omelete simples, feita com um ovo, 2 fatias de presunto e 1 fatia de queijo possui 260 calorias. Então aqui vai descrever cada composição, A segunda composição. Outra possibilidade, uma omelete grande feita com 2 ovos, 3 fatias de presunto e 3 fatias de queijo possui 555 calorias. E uma omelete super, agora ela tem mais ingredientes, feita com 3 ovos, 6 fatias de presunto e 5 fatias de queijo, possui 900 calorias. A pergunta do problema, determine a quantidade de calorias que um ovo cru possui. Então, a Maria Antenada, ela se preocupa com essa questão das calorias, da nutrição, da composição dos alimentos, e agora nessa questão particularmente, ela precisa descobrir quantas calorias tem um ovo cru, mas a partir dessas informações. Então a gente vai organizar aqui cada composição, porque a gente tem aqui os tipos de omelete. A gente tem aqui uma omelete simples, a gente também tem aqui a omelete grande, também temos ali na sequência a super, Então nós temos 3 composições diferentes, aumenta a quantidade de ingredientes e aumenta também a quantidade de calorias. Então aqui, para a gente poder organizar, antes de fazer um sistema de equações, observem aqui a nossa tabela, Então a gente tem as composições ali por colunas, Vocês veem ali na parte de cima, ovo frito e omelete. Na segunda coluna, fatias de presunto. Na terceira coluna, fatias de queijo. E na última, ali é o total, É a quantidade de calorias que você tem ali na composição, desse conjunto aí de ingredientes quando você faz a sua omelete. Então você tem aqui, na primeira coluna são ovos, Então, com ovo, 2 ovos, 3 ovos. Na segunda coluna, o presunto pode ser 2, 3 ou 6 fatias. Na penúltima coluna, fatias de queijo, 1 ou 3 ou 5, e as calorias estão descritas ali. Como que eu passo isso para um sistema de equações? Então, a gente vai usar o x ali para a primeira coluna, a gente vai usar o y para a segunda coluna, e a gente vai usar o z para a terceira coluna. Então, o x vai representar ali a coluna dos ovos. Então, a gente vai colocar ali, observem agora no sistema que está montado abaixo, já ali com as incógnitas x, y e z, Então, você tem, x mais 2y mais z igual a 260. Se vocês olharem isso, é a primeira linha ali da nossa tabela, porque ali era um ovo, Então, ficou um x, depois 2 fatias de presunto,
então ficou 2y, ali na terceira, na sequência, uma fatia de queijo, então ficou 1z, igual a 260, que é o total de calorias. Lembrando que aí você tem que o x, y e z, eles vão nos dar as calorias separadas, né? Porque ali depois do igual é o total da composição de calorias, mas ali separadas você vai ter quanto que você vai ter de calorias, no caso, em ovos, ou em fatias de presunto individualmente, que seria o y, ou em fatias de queijo individualmente, que seria o z. Então ali é a nossa composição. Se você olhar na segunda linha na tabela, ficou ali ó, na equação abaixo, ó, comparando a tabela segunda linha com a segunda equação. Ó. Ficou 2x, porque ali tinha 2 ovos, né? Então ó, 3y, porque ali 3 fatias de presunto, e 3z, 3 fatias de queijo. E depois ficou igual a 555 total de calorias. E agora, por fim, na última linha, observem. 3x, porque ó, 3 ovos, né? Mais 6y, né? Porque 6 fatias de presunto e depois 5z, 5 fatias de queijo igual 900 calorias. Então aqui estão as nossas equações, como são equações relacionadas, todas dizem respeito a esse processo aí da composição, né, das calorias de acordo com os ingredientes aí da omelete. Então nós temos o nosso sistema e a gente quer descobrir agora a quantidade de calorias de um ovo cru. Mas lembrando que nesse sistema de equações, o x que representa os ovos seria um ovo frito ou omelete, então ele já tem mais calorias de acordo com o nosso enunciado. O enunciado fala que quando você frita o ovo, dobra a quantidade de calorias. Então, ela vai ter que descobrir aí, a Maria Antenada, o valor do x, mas ao mesmo tempo ela vai ter que lembrar que no final ela descobriu a quantidade de calorias do ovo frito. Depois ela vai ter que dividir por 2 porque dobrou a quantidade de calorias, né? Quando você fritou. Vamos resolver então o sistema. E a gente precisa achar aqui o valor do x, ó. Observem aqui de novo o nosso sistema de equações ali, né? Que a gente representou no slide anterior, x mais 2y mais z igual a 260, 2x mais 3y mais 3z igual a 555 e 3x, 6y, 5z igual a 900. Vamos usar uma técnica que a gente vai representar somente os coeficientes, né? Para fazer o cálculo aí do nosso sistema de equações. Observem ali que a gente pegou olhando no x, y e z e colocou ali, né, na forma de representação com os coeficientes. Ó. Na primeira coluna 1, 2, 3 porque são os coeficientes do x. Na segunda coluna 2, 3 e 6 são os coeficientes do y, se você olhar só os y. E agora 1, 3 e 5 são os coeficientes do z. Né? Depois ali 260, 555 e 900 são os resultados aí das 3 equações. Nesse método, pessoal, a gente vai trocando, né, por equações equivalentes mais simples. E para você fazer isso, você vai relacionando ou fazendo operações entre as equações para você conseguir ter menos elementos, menos informações e as equações vão ficando mais simplificadas, mais fáceis de resolver. Então, o primeiro passo, ó, se você olhar ali na linha 1, que a gente tem 1, 2, 1 e 260, como eu já tenho 1 ali, né, no início, fica fácil para você pensar numa operação para zerar os elementos de baixo. Então, por exemplo, eu quero pegar a linha 1, que são os coeficientes da primeira equação, eu quero somar com a linha 2, mas eu quero zerar os elementos de baixo. Por qual número você multiplicaria a linha 1? Então, se você observar que o primeiro elemento ali é 2 na equação de baixo, eu teria que multiplicar a primeira linha ali por menos 2. Então, ó, se você multiplicar a primeira linha por menos 2, acompanha aqui as contas. Ó. Menos 2 vezes o 1 da primeira linha vai dar menos 2. Quando você soma com 2 de baixo, ó, deu 0. Olha ali, né? O resultado que ficou embaixo do 1 ficou 0. Depois, quando você multiplica por menos 2 ali, aquele 2, vai dar menos 4. Menos 4 com 3, olha o que deu ali na sequência. Menos 1. Depois, menos 2 vezes 1 dá menos 2, com 3 deu ali o 1, e menos 2 vezes 260 deu 520, e aí o 520, quando você faz com menos 520, né? Quando você soma com 555, gerou aquele 35 que você está vendo ali ao lado. Então agora a gente já fez a simplificação da linha 2, né? Vamos fazer a simplificação da linha 3. Eu quero zerar aquele 3 que está ali na linha 3. Só que eu vou fazer alguma operação na linha 1, que pode ser qualquer operação que eu necessite, principalmente a gente usa muito a multiplicação, né, para gerar o número que eu preciso, então multiplicando a linha 1 por menos 3,
eu geraria já o elemento que eu preciso para zerar ali o começo da linha 3. Então vamos fazer a operação, pessoal. Olhando para a linha 1, menos 3 vezes 1, menos 3. Então, somado com 3 da linha 3, ó, deu 0, tá vendo? Ó, já zerei mais um elemento. Agora, menos 3 vezes o 2 da linha 1, dá menos 6. Menos 6 com 6 lá embaixo da linha 3, deu o 0 também. Já zeramos dois elementos ali. Agora, menos 3 vezes o 1, ficou menos 3. Com 5 ali gerou 2, que vocês estão vendo agora na linha 3. E o menos 3 vezes 260, menos 780, quando você soma com aquele 900, vai dar 120. Aqui a gente já tem uma versão mais simples do nosso sistema de equações. Eu poderia eliminar mais elementos, como a gente vai ver depois em outras aulas, mas aqui a gente tem a opção de voltar para as equações, né? Mais simples, porque a gente já simplificou, e resolver equações de uma maneira mais prática, como a gente já conhece. Então, vamos voltar para as equações. Ó. Se você olhar para a linha 3, quando você tem ali 0, 0, 2 e 120, aquele 2 está na coluna do z, então seria 2z. E quando você olha ali o 120 é o resultado, então a gente pode formar uma equação simples de resolver ali, ó, 2z igual a 120. Esse 2z igual a 120 é uma equação do primeiro grau que a gente resolve isolando a incógnita, né? Vocês estão acostumados a pensar na ideia de passar dividindo, né? Então, ou você pensa que você passou esse 2 dividindo e ficou 120 dividido por 2 que deu 60, ou você também pode pensar na ideia da balança, né? Que você dividiu os dois lados por 2, porque na verdade é isso que a gente faz, só que para ficar automático a gente costuma pensar nessa ideia de inversão de operações. Então, o 2 estava multiplicando, passou dividindo e ficou 120 por 2, o z deu 60. Achamos o z, mas o nosso objetivo é achar o x, porque a gente está buscando as calorias dos ovos, né? Um ovo individualmente, cru, quantas calorias ele vai ter. Então a gente vai para a segunda linha ali, que a gente tinha 0, menos 1, 1 e 35, vamos passar para a equação de volta com as letras. Ó, 0 eu não vou usar mais, né? Então ali menos 1 está na coluna do y, então ficou ali, ó, menos y. Esse 1 do lado está na coluna do z. Só que em vez de colocar um z, eu vou colocar já o valor do z que eu encontrei. Qual que foi o valor que a gente acabou de encontrar do z? Foi 60. Então ficou ali, ó, ali na sequência, menos y mais 60 igual a 35. Uma equação também do primeiro grau, que eu posso resolver tranquilamente. Então ali eu vou fazer o quê? Ó? O 60 está somando, inverte a operação, passou subtraindo. Lembrando que vale a observação, a gente está falando dessa ideia de passar, inverter a operação, mas isso é sempre feito dos dois lados, que a gente muitas vezes não para pensar nisso. Está subtraindo dos dois lados, mas quer pensar de uma forma automática, o 60 está somando, passou subtraindo. Então ficou menos y igual a menos 25. Aí a gente multiplica os dois lados por menos 1, chegou no y igual a 25. Agora a gente vai para a primeira linha lá e vamos voltar ali o x, o y e o z. Ó. Seria 1x, 2y, 1z igual a 260, mas a gente já vai substituir os elementos encontrados. Então vai ficar assim, ó. A gente vai colocar x mais 2y. O y a gente encontrou que é 25. 2 vezes 25, 50. Então ficou ali o 50. Depois, mais z. O z a gente tinha encontrado lá em cima. Então, em vez de colocar z, mais 60. Que é igual ali o resultado da linha 1, 260. Agora eu somo 50 com 60 dá 110. 110, inverteu a operação, passou subtraindo, ficou 260 menos 110, que gerou x igual a 150. Esse x igual a 150 no nosso problema já é a solução final? Não. Por quê? Porque o x estava falando que ele representava, né, o ovo que já foi processado, ou ele era frito ou era um omelete. Então ele já tinha dobrado as calorias. A gente precisa descobrir as calorias do ovo cru. Então, como as calorias dobram quando você processa o ovo frito ou faz um omelete, você teria que dividir por 2 agora esse valor do x. 150 é o valor, a quantidade de calorias de um ovo que já foi frito ou foi feito um omelete. Então, dividido por 2 dá 75 calorias. Então, a gente descobriu agora, né, que a quantidade de calorias de um ovo cru, de acordo com a composição aí desse problema, as informações fornecidas, seria de 75 calorias. Né? Então, muito importante, né, saber essa questão das calorias,
fazer um controle adequado, saber a diferença dos alimentos quando eles são processados, eles podem aumentar a quantidade de calorias nesses processos, principalmente a fritura, como também aí, no caso o omelete, que também passa por um processo aí, né, semelhante. Então, problema resolvido, aí a Maria Antenada já sabe que se ela consumisse um ovo cru, a diferença de calorias aí ela ia ter em cada ovo, né, 75 calorias. Se ela consome o ovo processado, frito, por exemplo, ela está consumindo 150 calorias, ok? Então, pessoal, fechamos o problema. Vamos ver futuramente outros exemplos para vocês poderem pensar. Solta a vinheta de curiosidade. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma curiosidade, né, sobre o sistema de equações, como que a gente pode fazer a representação gráfica. A gente falou aqui como resolver na aula, né, da forma algébrica, né, usando as equações, achando o valor das letras, mas aqui você também pode representar o mesmo sistema de equações graficamente, então é bacana que vocês possam assistir aí essa curiosidade na íntegra, que ficará disponível para vocês. Uma das duas retas, né, que vocês estão vendo aqui que tem valor de x valendo 5 e valor de y valendo 2. Se você fizer a substituição nessas equações do 5 no x e do 2 valendo y, perdão, né, o y valendo 2, melhor dizendo, vocês vão ver que as contas, né, estarão corretas, né? Se você fizer aqui 50 vezes 5, 250. Aí depois 20 vezes 2, 40, 250, mais 40, 290. Depois vocês fazem aqui 5 vezes 5, né? 50 vezes 5, porque é o valor do x, vai dar 250. Aí você faz aqui 30 vezes o 2, 60. Então 250 por 60 dá 310. Aqui seria uma forma de verificação de que essa solução realmente atende, né, ao nosso sistema de equações. E aqui vocês têm as duas retas, que seria uma reta de cada equação, e vocês conseguem fazer esse gráfico, se vocês buscarem aqui o vídeo no canal, né, como fazer aí as representações gráficas no GeoGebra, ou também no Implot. São os dois vídeos que vocês têm disponíveis aqui no canal. Aqui é interessante para você ter a visão da representação geométrica do sistema de equações. Mas na próxima aula eu vou trazer aqui para vocês como chegar nessa solução que a gente acabou de verificar que é verdadeira 5 e 2, quando a gente substituiu realmente atende à igualdade, o resultado deu certo, né? Como chegar algebricamente, que seria realmente manipulando aqui as nossas equações até chegar no 5 e no 2 para o x e para o y, tá bom? Aqui a nossa frase de conclusão para vocês pensarem um pouquinho no nosso tema de aula, né, que falamos da nutrição na aula de hoje, do projeto de vida e relembramos, né, a Maria Antenada que está sempre ligada em tudo aí, das informações, diz assim: a matemática está em nosso projeto de vida de diferentes formas, desde a alimentação, nutrição, até a construção das casas e outras coisas essenciais para as nossas vidas. Ótimos estudos a todos!